Sabe qual é o som mais assustador para um homem que tem tudo? Não é o barulho da bolsa de valores caindo, é o bip seco de transação não autorizada. Naquele dia, o cartão de Arthur Montenegro, que podia comprar prédios inteiros, não conseguiu pagar por um simples doce. E foi então que uma garotinha, com apenas 3 moedas no bolso, se aproximou para lhe dar uma lição, que império nenhum poderia comprar. Para Arthur Montenegro, o mundo tinha um som, o clique silencioso da porta de seu Maybach se fechando, isolando-o do caos da cidade. Aos 60 anos, ele não caminhava, ele se movia através dos espaços como se fossem todos sua propriedade. Seu poder não era barulhento, era um silêncio pesado, medido pelo tic-tac de seu Patek Philippe, um relógio que valia mais que a maioria das casas daquela rua. Mas uma vez por ano, todo dia 17 de setembro, o império de Arthur parava. E ele ia até a Doçuras da Vila. A doceria era uma cápsula do tempo, um lugar pequeno com o cheiro de açúcar queimado e café coado e impregnado nas paredes. Ali, em meio a balcões de vidro e pisos de ladrilho, vendia-se o único sonho que sua falecida mãe um dia chamou de perfeito. Era o seu único ritual, sua única fraqueza. Naquele dia, ele entrou, o terno italiano de corte impecável, contrastando com a simplicidade do lugar. Os poucos clientes se calaram, sentindo o peso de sua presença. Ele pediu o doce, a voz neutra, quase um comando. Na hora de pagar, o gesto foi automático. Ele estendeu o cartão, um retângulo de titânio puro, a chave que abria todas as portas do mundo, e então o som. Não o som suave de confirmação, mas um bip agudo eletrônico, repetido 3 vezes. A maquininha vermelha piscava uma mensagem curta e brutal: não autorizado. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. O caixa, um jovem de rosto assustado, gaguejou um pedido de desculpas. Cochichos começaram a brotar da pequena fila. Cada segundo era uma eternidade. O rosto de Arthur, normalmente uma máscara de controle, endureceu. Não era preocupação com o dinheiro, era a fúria. A fúria gelada da humilhação pública, de ter seu poder infinito, negado por uma máquina insignificante. Ele, que movia mercados com um telefonema, estava ali, exposto, incapaz de comprar um doce de R$5. Ele ficou paralisado, um monumento de orgulho ferido no meio da doceria. Foi quando ele sentiu um toque leve, quase imperceptível, na barra de sua calça de lã italiana. Ele baixou os olhos, irritado, pronto para fuzilar quem quer que fosse. E lá estava ela, uma garotinha de talvez 7 anos, com olhos grandes e sérios, o olhava de baixo. Ela não parecia assustada com ele. Em sua mão pequena e estendida, havia um porta-moedas de joaninha desbotado pelo tempo. Com um movimento lento, ela o abriu e virou na palma da mão. 3 moedas de R$1, brilhando sob a luz amarelada da loja. O que um homem que acabara de perder seu poder faria quando a ajuda viesse do lugar mais improvável do mundo? Horas depois, Arthur estava em casa, se é que se pode chamar aquele lugar de casa. A cobertura no 30º andar era um santuário de silêncio, onde o único som era o zumbido do sistema de climatização. Lá embaixo, São Paulo era um tapete de luzes, um reino que ele via, mas não sentia. Sobre a mesa de centro, uma peça de mármore italiano de R$100 mil, estava o sonho. A embalagem de papel simples parecia um insulto à perfeição calculada do ambiente. Ele não tocou no doce. Olhava para ele como se fosse uma evidência de um crime. O crime de sua própria fragilidade, sua mente, treinada para dissecar contratos e prever os movimentos do mercado, repassava a cena da doceria em um loop infinito. O bip da máquina, os cochichos. E então, o rosto da menina. Aquele olhar sério. A dignidade com que ela ofereceu tudo o que tinha.
O cérebro de Arthur gritava por uma solução, um plano de ação. Era simples: acionar sua equipe, localizar a família em menos de 1 hora, fazer uma transferência bancária de 6 dígitos. Era o suficiente para comprar o silêncio deles, a gratidão deles e, acima de tudo, para apagar a dívida. Encerrar o arquivo. Problema resolvido. Mas pela primeira vez, a solução mais fácil parecia errada. Parecia vazia. Como se poderia colocar um preço naquelas 3 moedas? Elas não eram dinheiro. Eram a totalidade do mundo de uma criança, oferecidas a um estranho. Responder a isso com uma fração insignificante do seu próprio mundo parecia, de alguma forma, o maior dos insultos. Seria a mesma arrogância que o levou àquela doceria, apenas com mais zeros. Ele se levantou e caminhou pela sala, sentindo-se um prisioneiro em sua própria fortaleza de luxo. As obras de arte nas paredes pareciam zombar dele. Ele tinha tudo, mas se sentia oco. Naquele momento, ele entendeu que a menina não era pobre. Pobre era ele. A noite passou, mas o eco daquele gesto não o deixou dormir. E com os primeiros raios de sol manchando o céu cinzento da cidade, uma decisão se formou. Não uma decisão lógica, mas uma necessidade, uma urgência de entender. Ele se levantou, ignorou o telefone que já piscava com chamadas de seus executivos. Desceu pelo elevador privativo até a garagem subterrânea. Passou pela fileira de Ferraris e Porsches, máquinas perfeitas que eram extensões de sua armadura. E no fundo, pegou a chave de um sedã cinza. Um carro que ele não dirigia há anos. Um carro que ninguém notaria na rua. Ele não programou um destino no GPS. Não ligou para seu assistente. Pela primeira vez em sua vida adulta, Arthur Montenegro estava prestes a dirigir para um lugar desconhecido, sem um plano. E ele nunca se sentiu tão aterrorizado e tão vivo. Dirigir por São Paulo para Arthur era como assistir a um filme mudo através do vidro blindado de seu Maybach. A cidade era uma paisagem, não um lugar. Mas hoje ele estava no trânsito, sentindo o calor que vinha do asfalto, ouvindo as buzinas e a música alta que vazava das janelas dos outros carros. Os arranha-céus espelhados da Faria Lima foram dando lugar aos sobrados coloridos e aos fios elétricos emaranhados da Vila Maria Zélia. Ele estacionou o sedã cinza em uma rua de paralelepípedos e o simples ato de sair do carro pareceu um salto para outro país. O ar tinha um cheiro diferente, uma mistura de feijão cozinhando e asfalto molhado. Crianças jogavam bola no meio da rua, gritando. Um cachorro vira-lata o observou passar, curioso. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Montenegro era um anônimo, um estranho, e cada passo que ele dava em direção à doceria parecia amplificado. Seus sapatos italianos, caros e silenciosos, pareciam fazer um barulho inadequado naquele chão irregular. Ele respirou fundo, empurrou a porta de vidro da Doçuras da Vila e entrou. O cheiro familiar de açúcar o atingiu, mas hoje trazia consigo a memória da humilhação. O mesmo jovem do caixa estava lá. Ao ver Arthur, seus ombros enrijeceram, esperando uma repreensão tardia. Mas a voz de Arthur saiu diferente, mais baixa, quase hesitante. "Bom dia", ele disse. "Eu estive aqui ontem e eu gostaria de encontrar uma pessoa." O caixa o olhou confuso. A menina, Arthur continuou, sentindo o rosto esquentar. A menina de ontem, com o porta-moedas, de Joaninha. "Eu gostaria de agradecer." O pedido pairou no ar. Não era uma ordem, era um pedido de ajuda. O jovem não sabia o nome dela. A dona da loja, uma senhora chamada Elvira, que estava nos fundos, ouviu a conversa e se aproximou, secando as mãos em um avental branco. Ela o encarou com olhos desconfiados. Um homem rico procurando uma criança pobre? Suas intenções não podiam ser boas. "E por que o senhor quer encontrá-la?" ela perguntou, a voz firme. Arthur não teve uma resposta ensaiada. Ele não tinha uma estratégia. Ele apenas disse a verdade. "Porque ela me ofereceu ajuda. E eu
eu preciso agradecer. Talvez tenha sido a simplicidade na sua voz, a ausência da arrogância do dia anterior. Dona Elvira o estudou por um longo momento. E então, algo em sua expressão suavizou. Ela pegou um guardanapo de papel e, com uma caneta, anotou um endereço. É aqui, disse ela, entregando o papel a ele. O nome dela é Lia. 10 minutos depois, e ali estava ele, parado em frente a um portão de ferro verde, um pouco enferrujado na base. Um vaso de samambaia pendurado na pequena varanda. O número 27 pintado à mão na parede. Ele segurava o guardanapo amassado na mão. Seu coração, que permanecia calmo ao negociar acordos de bilhões de dólares, agora batia descontrolado em seu peito. Tudo o que o separava da resposta que ele tanto buscava era aquele portão. Sua mão se ergueu, trêmula, pronta para bater, e ele parou. O que ele diria? O que se fala para um anjo que te mostrou o quão pobre você realmente é? O som metálico de sua mão batendo no portão verde parecia um tiro, no silêncio da rua. Por um instante, Arthur pensou em recuar, em voltar para a segurança de seu carro. Mas era tarde demais. A porta da casa se abriu. Uma mulher, com olhos cansados, mas firmes, o encarou. Havia uma ruga de preocupação em sua testa. Era a mãe de Lia. Ela o reconheceu da doceria e seu rosto se fechou numa máscara de proteção. Atrás de suas pernas, o rosto de Lia apareceu, curioso, não assustado. Arthur abriu a boca, mas as palavras ensaiadas desapareceram. O que ele tinha para dizer? Desculpe pelo meu cartão ter sido recusado? Obrigado por sua filha ter me humilhado com sua bondade? Ele apenas conseguiu dizer: Eu sou o homem de ontem. Eu vim agradecer a sua filha. O silêncio foi quebrado pela mulher. Meu nome é Ana, disse ela, ainda desconfiada, mas com uma educação que a impedia de fechar a porta. O senhor quer entrar? Aceita um café? O convite era simples, mas para Arthur foi como ser convidado para entrar em outro universo. Ele se viu sentado em uma cadeira de madeira simples, em uma cozinha pequena, onde o cheiro de alho e de café fresco se misturavam. A sala e a cozinha eram um cômodo só, as paredes decoradas com desenhos de criança, fixados com fita adesiva. Ele segurava uma caneca de cerâmica azul com uma pequena lasca perto da alça. Aquele objeto imperfeito, aquecendo suas mãos, parecia mais real do que qualquer coisa em sua cobertura. Ele tentou assumir o controle como sempre fazia. Começou a falar de compensação, de gratidão, as palavras que o dinheiro usa para se disfarçar. Mas Ana o interrompeu, não com grosseria, mas com dignidade. Ela não queria falar de dinheiro. Ela começou a contar sua história, falou sobre o trabalho que perdeu na fábrica de tecidos do Brás, sobre como fazia bicos de costura para pagar as contas, e falou, com um orgulho que iluminava seu rosto, sobre a filha que ela estava criando para ser gentil em um mundo que nem sempre era. Lia, sentada no chão, desenhava em uma folha de caderno, alheia ao peso da conversa. Arthur, pela primeira vez em anos, apenas ouviu. Ele não estava analisando um investimento, não estava procurando uma fraqueza, estava ouvindo uma vida. E foi no meio daquela conversa que Ana mencionou com um suspiro de saudade seu antigo sonho. Uma pequena confeitaria que ela teve anos atrás, mas que precisou fechar. Era o meu lugar feliz, ela disse, com um sorriso triste. Naquele momento, algo se encaixou na mente de Arthur. A solução não era um cheque. A solução nunca foi o dinheiro. Ele se inclinou para a frente, a caneca de café ainda nas mãos. O café mais caro que ele já havia tomado, pago não com dinheiro, mas com uma dose de verdade. Ana, ele começou, e sua própria voz soou estranha para si mesmo. Eu não quero apenas agradecer, eu quero propor uma coisa. Ele olhou para Lia, depois de volta para o rosto surpreso de Ana. E se a gente reabrisse a sua confeitaria?
não como um presente, como um negócio, nós dois, sócios. A primeira reação de Ana foi o silêncio, a desconfiança. Homens como Arthur Montenegro não faziam propostas, davam ordens ou esmolas. A palavra sócios soava como uma armadilha, uma linguagem de um mundo que não era o dela. Ela o encarou, procurando o truque, a letra miúda. Por quê? Ela perguntou, a voz baixa. Por que o senhor faria isso? Arthur não deu uma resposta de negócios. Ele não falou sobre potencial de mercado ou retorno de investimento. Ele apenas olhou para a caneca lascada em suas mãos e disse a verdade mais simples que ele sentia. Porque a senhora entende de sonhos. E eu? Eu preciso aprender. Aquela resposta desarmou Ana. E com um aceno de cabeça hesitante, a parceria mais improvável de São Paulo nasceu. As semanas que se seguiram transformaram-se em um borrão de poeira, barulho e cheiro de tinta fresca. O plano não era construir algo novo, mas resgatar o antigo. Eles compraram a Doçuras da Vila, que estava prestes a fechar, e começaram a reforma. E, para a surpresa de todos, Arthur não comandou a obra de sua torre na Faria Lima. Ele estava lá. Nós o vimos de capacete de segurança torto na cabeça, discutindo a posição de uma vitrine com o mestre de obras. Vimos ele em uma loja de tintas, perdido entre catálogos de cores, até Lia correr e lhe entregar um pedaço de papel com a cor amarelo creme, porque, segundo ela, era a cor do recheio do sonho. E ele concordou. Vimos Arthur, o homem de mãos feitas para assinar contratos, tentando, sem jeito nenhum, ajudar a montar um balcão de madeira. Ele era um desastre. Deixava parafusos caírem e não sabia a diferença entre uma furadeira e uma parafusadeira. Mas ele estava lá, tentando, aprendendo. Ele chegava cedo, antes dos operários, apenas para sentir o cheiro do cimento fresco e do café que Ana fazia em uma garrafa térmica para a equipe. Ele não estava mais construindo um negócio. Estava construindo um lugar, um refúgio. E pela primeira vez, o som que o acompanhava no carro, na volta para sua cobertura, não era o silêncio pesado da solidão, mas o eco das risadas de Lia e o som de suas conversas com Ana sobre a quantidade certa de baunilha. O vazio em seu peito estava sendo preenchido, não com dinheiro ou poder, mas com o pó de gesso em seu sapato e o cheiro de açúcar no ar. O sonho de Ana estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo. Mas a verdadeira obra, a mais difícil e a mais bonita, acontecia silenciosamente dentro de Arthur. A placa nova finalmente foi pendurada. Nova Doçuras da Vila, por Ana e Lia. A reinauguração estava marcada para o sábado seguinte. Tudo parecia perfeito. Mas Arthur estava prestes a descobrir que, quando você constrói uma nova vida, os fantasmas da antiga sempre voltam para uma visita. O dia da reinauguração chegou com um céu azul e o cheiro de baunilha e açúcar se espalhando pela rua. A Nova Doçuras da Vila não era apenas uma loja, era o coração do bairro batendo mais forte. A música tocava, as crianças corriam com os rostos sujos de chocolate e os vizinhos se abraçavam, celebrando não apenas um negócio, mas uma vitória da comunidade. E no meio de tudo estava Arthur. Ele não era o bilionário Arthur Montenegro, era apenas o seu Arthur. Usava um avental branco com uma mancha de farinha no ombro, sobre uma camisa simples. Ele não observava de longe. Ele servia mini sonhos em uma bandeja, sorria para as pessoas, perguntava seus nomes. Um sorriso genuíno que pela primeira vez em anos alcançava seus olhos. Ele se sentia leve. Sentia que pertencia àquele lugar, mas a festa tinha um convidado que não estava na lista. Um Mercedes preto com vidros escuros parou em frente à loja como uma mancha de óleo em uma pintura colorida. Dele desceu Otávio,
um antigo sócio de Arthur, um homem que era o espelho exato do que ele costumava ser. Terno, caro, sorriso cínico e olhos que calculavam o valor de tudo. Otávio entrou na doceria, o desprezo em seu rosto mal disfarçado. Ele ignorou a alegria ao redor e caminhou diretamente até Arthur como um predador. O barulho da festa pareceu diminuir. "Arthur, meu caro", disse Otávio. A voz era uma mistura de seda e veneno. "Que surpresa encontrá-lo aqui. Decidiu brincar de polvo? Um novo hobby?" Arthur sentiu um calafrio. Era a voz de seu passado, zombando de seu presente. "É um projeto interessante, Otávio", respondeu, tentando manter a calma. Otávio riu, um som baixo e cortante. "Interessante? Arthur, isso é uma piada. Ouvi dizer que você gastou uma fortuna aqui. Cuidado." Ele se inclinou, sussurrando. "Essa gente... Você dá a mão e eles te arrancam o braço. Volte para o mundo real antes que eles te destruam." Naquele instante, a velha fúria de Arthur ameaçou despertar. O instinto de esmagar Otávio com palavras, de humilhá-lo com seu poder, de lembrá-lo quem ele era. Seu maxilar travou. O mundo por um segundo ficou em silêncio. Mas então ele olhou por cima do ombro de Otávio e viu Lia, mostrando orgulhosa um desenho para uma cliente. Viu Ana, atrás do balcão, com o rosto corado de felicidade e exaustão. Ele viu o mundo que estava construindo, não o que havia deixado para trás. O nó em seu estômago se desfez. A fúria se dissipou, substituída por uma calma que ele nunca havia sentido antes. Ele se virou para Otávio e não havia mais raiva em seus olhos. Havia pena. "Você está enganado, Otávio. O mundo real é este aqui." E sem esperar por uma resposta, ele deu as costas ao homem de terno. Sua voz se projetou clara e firme por cima da música. "Ana, Lia, venham aqui um instante. Quero apresentar a vocês um conhecido. E mais importante, quero que todos saibam quem são as verdadeiras donas deste lugar." Otávio foi embora sem dizer uma palavra, engolido pela noite e por um mundo que, para Arthur, já não existia mais. A festa continuou, mas algo havia mudado no ar. Arthur não era mais um benfeitor disfarçado. Ele era parte daquele lugar, e todos ali sentiam isso. Quando o último convidado se foi, as luzes da rua já estavam acesas, pintando o chão da doceria com um brilho alaranjado. O que ficou para trás foi um silêncio morno, cheio de gratidão e o cheiro doce de um sonho realizado. Ana limpava o balcão com um sorriso cansado e feliz. Arthur, sem que ninguém pedisse, empilhava as últimas cadeiras em um canto. Um gesto simples, doméstico, um gesto de quem se sente em casa. Foi então que Lia se aproximou, ela que havia ficado quieta, observando tudo. Em suas mãos pequenas, ela segurava um guardanapo de papel, e sobre ele, um sonho perfeitamente dourado, polvilhado com açúcar. Ela parou em frente a Arthur, ergueu o doce como se fosse uma oferenda. "Moço", ela disse, a voz suave atravessando o silêncio da loja. "Acho que agora o senhor já pode pagar pelo seu." Aquelas palavras simples atingiram Arthur com a força de uma onda. Ele entendeu. Ela não estava falando dos R$5, ela estava falando da dívida que o levou até ali. A dívida da humilhação, da vergonha, da solidão. O pagamento não era com dinheiro. O pagamento era a transformação que ela acabara de testemunhar. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta e o mundo pareceu embaçar por um instante. Um homem que não chorava há 30 anos sentiu os olhos arderem. Lentamente, ele se ajoelhou, o tecido caro de sua calça tocando o chão varrido às pressas. Ele ficou na altura dela, olho no olho. Ele não estava mais olhando para uma criança. Estava olhando para a sua redenção. Sua voz saiu embargada, quase um sussurro. "Você tem razão, Lia. Está na hora de eu pagar." Ele pegou o doce com as mãos trêmulas. O gesto foi solene, quase sagrado. Ele deu uma mordida. O sabor da massa fofa, do creme de baunilha,
O mesmo sabor que o conectava à memória de sua mãe explodiu em sua boca. Mas, desta vez, não havia o gosto amargo da solidão. Havia a doçura da partilha. Ele olhou para Ana, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Olhou para Lia e seu sorriso pequeno e sábio. Está delicioso, disse ele. Mas acho que não consigo comer tudo sozinho. Vocês me ajudam? E ali, no meio da doceria silenciosa, sob a luz quente da noite, os três sócios dividiram o primeiro sonho de sua nova vida. A dívida, finalmente, estava paga. 6 meses se passaram. Na imensa sala de reuniões da Montenegro Capital, no topo do mais alto arranha-céu de São Paulo, a cadeira na cabeceira da mesa estava vazia. Reuniões ainda aconteciam, negócios ainda eram fechados, mas o homem que comandava aquele império não estava mais lá. Ele estava a quilômetros de distância, em um lugar onde o lucro era medido de uma forma diferente. Ele estava em uma tarde de sábado, sentado em uma das mesinhas de madeira da Nova Doçuras da Vila. O sol entrava pela janela, iluminando as partículas de farinha que dançavam no ar. Vestia uma camisa polo simples e em seu rosto havia uma expressão de concentração divertida. Sobre a mesa, um pedaço de bolo de fubá estava cortado em 4 pedaços desiguais sobre um guardanapo. Com um garfo, ele apontava para as fatias. "Está vendo, Lia?" dizia ele paciente. "Isso é 1/4. Se você comer essa parte, sobram 3/4. Ele estava explicando frações. Lia, com o queixo apoiado nas mãos, o olhava atentamente, mais interessada na paciência dele do que na matemática. A porta da cozinha se abriu e Ana surgiu, trazendo 2 canecas fumegantes de chocolate quente. Ela não era mais a mulher de olhos assustados que ele conhecera. Era uma empresária, a dona de um negócio próspero, com um brilho de confiança no olhar. Ela colocou as canecas na mesa e se sentou com eles, e a conversa fluiu, fácil, sobre a escola, sobre um novo sabor de recheio, sobre as trivialidades de um dia feliz. Arthur olhou de uma para outra, a mãe e a filha que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. E ele percebeu que a solidão, aquela companheira fria e silenciosa de sua cobertura, havia desaparecido. Ele não se lembrava da última vez que a sentira. Ele não precisou abrir mão de sua fortuna. Ele só precisou descobrir para que ela servia de verdade. Não para construir muros mais altos, mas para construir pontes. Não para se isolar do mundo, mas para se conectar a ele. Naquele dia, na doceria, Arthur Montenegro entendeu o que Lia havia tentado lhe ensinar com 3 moedas. Que a verdadeira riqueza não está no cartão que você carrega na carteira, mas nas pessoas com quem você pode dividir um pedaço de bolo em uma tarde de sábado. Ele finalmente havia encontrado seu lugar feliz, e para sua surpresa, ele tinha o doce sabor de um sonho e o som da risada de uma criança.